O senhor disse que vai ganhar eleição sem dever cargo para ninguém, não vai ter nenhum partido que vai mandar no seu eventual mandato, mas o senhor vai ter que lidar com uma Câmara Municipal. E o seu partido não vai ter a maioria absoluta dos assentos da Câmara dos Vereadores. E o senhor está enfrentando hoje os outros candidatos dos maiores partidos de São Paulo que terão vereadores, e esses vereadores muito provavelmente serão X ao senhor. Como que o senhor pretende apresentar e aprovar projetos de lei pela Câmara Municipal sem ter esse apoio? A palavra que você usou provavelmente é errada. A sua probabilidade é errada porque eu vou eleger 37 vereadores. 7 vão ser do meu partido, os demais de outros partidos. Eu tenho transferido energia e autoridade para essas pessoas. Ninguém governa sozinho, já falei. E o problema é que se a gente tiver um prefeito que quer ser o bichão do poder, ele vai ter uma Câmara que é antagônica a ele. Eu não, eu vou compartilhar o poder. O poder tem que ser compartilhado. Por que eu falo isso? Eu vou conquistar. Uma coisa boa que eu tenho é relacionamento. Eu tenho humildade. Eu sei conquistar as pessoas. Eu sei que durante 1.460 dias eu vou ter que pegar o grupo de vereadores que joga bola e vou jogar com eles. Eu acho que ninguém deve jogar golfe, porque no Brasil pouca gente joga. Mas eu vou pegar o interesse de cada um, vou criar um CRM. Eu vou ter um CRM com os vereadores, com os deputados, inclusive. Porque senão eu não consigo aprovar junto com o governador do estado. A grande função de um prefeito é relacionamento. É saber dialogar. Eu vou dialogar, inclusive, com o Ministério Público, eu vou atrás de todo mundo e vou construir isso. Depois de eleito, dia 6 de outubro, eu espero que a vingança seja concluída nesse dia. Sabe o que vai acontecer? Nesse dia, eu já começo a ir atrás de todos os vereadores, você vai ver que eu vou cumprir isso aí. Vários vereadores estão vindo da base agora. Eles estão assim, meu Deus, será que vai, será que não vai? E a galera já começou a assumir, gente do Podemos, gente do MDB, inclusive, gente do União. Começaram a sair da base, por quê? Porque sabe que se encostar em mim vai ser eleito. Estão muito tranquilos, para mim, a parte mais eleitores, a nossa equipe foi às ruas e gravou algumas perguntas que a gente acompanha agora a primeira delas. Marçal, a sua ideia referente ao teleférico aqui em São Paulo, primeiramente quantas pessoas caberiam nesse teleférico e quais regiões seriam afetadas ou beneficiadas por esse empreendimento? Obrigado pela pergunta. A cápsula que pode carregar 3, 6, 8, até 12 pessoas, depende do investimento. E esse teleférico não é a solução de mobilidade para a cidade inteira. Esse é um cinturão de teleférico em 2 pontos. Nas periferias, para a gente levar investimento. Transformar as periferias, as favelas, em pontos turísticos, gastronômicos, de empreendedorismo, pontos olímpicos. Porque toda vez que você ouvir favela, significa ausência do Estado. E não tem investimento. A gente tem que fazer liberação fundiária, que é liberar as escrituras ali, liberar o logradouro público, porque a maioria das pessoas que moram nessas situações tem que buscar suas correspondências lá na entrada da favela. Se não tiver investimento de infraestrutura, não vai mudar nada. É o transporte mais seguro, 5 vezes mais barato do que rasgar o chão com o metrô, só pra você saber. É 100% ecológico, não faz barulho. Então é um elevador na horizontal. Tem pessoas caberiam, candidato, a cada cápsula, eu falei. Isso. Dependendo, pode colocar até 20, depende do contrato. Quantas? Numa cidade igual Medellín, que deve ter 35 quilômetros em 11 linhas, consegue carregar, num dia normal, 300, 400 mil pessoas, pra ter noção. Então, assim, é um transporte que não para, ele é contínuo. Então não tem pare, não tem problema com insegurança, é um negócio assim, que isso tem em várias nações da América Latina, tem 2 no Brasil, tem um no Balneário Camboriú, tem um no Alemão, que por falta de gestão não está funcionando. Em terrenos como São Paulo tem, em Barcelona. Esse negócio é muito diferente para nós, assim como você for aqui no Chile, tem o maior prédio da América Latina no Chile, o residencial maior é aqui em Santa Catarina. Só que as pessoas falam, não, por que o Brasil, que é tão poderoso, não tem o maior prédio, não tem esses tipos modais diferentes de transporte? Por que a gente não tem barco aqui em Pinheiros? Uma empresa privada deu conta de colocar por alguns dias, Uber, fez 10 anos aqui na cidade, conseguiu colocar um barco a título promocional por conta de comemoração dos 10 anos de Uber no Brasil. Por que a prefeitura não conseguiu fazer isso? Por que não deu isso numa PPP, que é a parceria público-privada? E o segundo ponto desse teleférico é que são 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo e hoje muitas pessoas vêm trabalhar, uma pessoa dentro de um carro, isso desacelera o trânsito, gera poluição, nós vamos criar os bolsões. Esse teleférico é para ligar na rede de transporte público da cidade. Não só com teleférico, mas também com ônibus. Candidato, eu só preciso ir um pouco além das boas intenções. Eu não duvido das suas boas intenções, mas vamos para questões práticas. O senhor falou de questão de regularização da moradia das pessoas em áreas, por exemplo, de risco que se tornam favelas. Uma das razões para o saneamento básico não ter avançado no Brasil é que chegava um prefeito e um governador, queria mandar a Sabesp aqui em São Paulo para fazer saneamento, chegava o Ministério Público e dizia assim, não, você não pode tirar essas pessoas. Aliás, você tem que tirar todo mundo, porque essa aí é uma área de manancial. Bom, não tinha solução, o Ministério Público travava a obra. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu vou lá e converso. No Brasil de hoje, se chegar no Supremo Tribunal Federal, um juiz vai lá e diz uma coisa e não tem ninguém que muda. Está se afrontando a Constituição e não tem ninguém que muda. Nós estamos vendo essa situação. Como é que eu consigo colocar uma boa ideia? E, obviamente, regularizar a situação das pessoas que moram lá é uma boa ideia, aliás, é necessário se fazer, sendo que não vai ser a Câmara Municipal, que o senhor vai ter que construir maioria, não vai ser o governo do Estado, que também tem poder limitado, não será nem o governo federal, será, às vezes, um juiz que vai decidir o contrário do que o senhor pensa, do que o senhor quer e do que o senhor for, em tese, aprovado pelo eleitor na urna. Nós temos uma realidade hoje no Brasil, que é o Poder Judiciário decide o que qualquer um vai fazer nesse país. Essa é a realidade, sejamos claros. E aí, como é que é? Com conversa o senhor vai conseguir resolver esse problema? Não, coisa breve na resposta, que eu preciso fazer intervalo na sequência, tá, candidato? A gente volta nesse ponto depois. Tá bom. Você quer não, pode responder. A gente tem mais de 40 mil imóveis da prefeitura. A gente vai perguntar a área. Não tem segredo. A falta de gestão do Bananinha hoje faz com que a gente tenha muito imóvel parado. Então, tem área que é de preservação ambiental, a gente vai ter que fazer um mutirão com suas famílias. Eu vou lá como prefeito, se você me der a caneta BIC, me dá a caneta BIC de prefeito. Aí o decreto, toma aqui essa área, vamos perguntar essa área e vamos levar essas famílias para lá. A área de preservação ambiental, nem o Supremo Tribunal Federal vai liberar isso, a não ser por lei. Então, assim, a gente tem 1.000 favelas em São Paulo hoje. Mais de 1.000. São 472 bairros dentro desses 96 distritos.
Nós vamos pegar um problema hoje de gestão e o que é o problema nesse? Esse aqui é o problema com o proprietário. O proprietário a gente pode perguntar, pode fazer uma parceria público-privada com ele. A gente, é problema só com o proprietário? Então é fácil de resolver. É problema ambiental? Vai ter que perguntar a área. Que tipo de problema que está em cada um desses lugares? Então, vamos mapear, tem um metadado disso que hoje não tem, uma bagunça essa prefeitura. Se você fizer um requerimento agora perguntando quantos imóveis tem na prefeitura, eles não sabem. Você pode pedir pelo Ministério Público e não sabe. Mais fácil levar esse prefeito preso do que pegar essa informação. Então assim, só disso, por exemplo, os hospitais hoje. Os hospitais na cidade têm vários leitos que poderiam ser desocupados só fazendo casas de apoio. Como? Com os imóveis que já tem. Por que tem esse tanto de invasão na cidade? Por falta de gestão. Não tem esse calor, essa disposição pública do prefeito para querer resolver a questão. Eu vou resolver. Agora, não vai ser simples. Se fosse simples, aí era outra pessoa que era candidato. Como é muito difícil, eu tive que me colocar para resolver. Eu estou muito satisfeito que é bem difícil resolver isso aí. As interferências do Poder Judiciário. É justamente sobre isso que eu queria lhe perguntar. Sábado agora, dia 7 de setembro, o senhor esteve aqui no ato da Avenida Paulista, que tinha, entre uma das pautas, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dá para concluir, é correto dizer que, já que o senhor compareceu a esse ato, o senhor é favorável ao impedimento do ministro ou não? O 7 de setembro é o dia da independência. E aconteceu de forma vergonhosa, lá em Brasília. O Lula não tinha ninguém na rua, né? Pagou não, né? Deve forçar alguns servidores para participarem ali naquela avenida e ficar gritando. Foi horrível o que você fez ali. Lula, você sabe que você não tem um povo. Ao contrário do Lula, o Bolsonaro estava com o povo. Eu deixei bem claro, né, que seria uma surpresa, porque eu estava em El Salvador. Não daria para chegar no horário, eu me esforcei ao máximo, fiquei a noite inteira voando. E aí eu cheguei às 15 horas, saí correndo dentro do aeroporto de Guarulhos, peguei um helicóptero, pousei na Paulista, fui correndo 5 quadras, infelizmente cheguei com o Bolsonaro falando obrigado. Nós temos mais de 200 anos de independência, mas não estamos independentes de comunistas, de ladrão, de ideologia de gênero, de abortistas, de gente erotizando criança na escola, de abusos do poder judiciário. Nós temos mais de 15 mil juízes nesse país e a gente tem uma parcela assustadora de juízes que estão comprometidos com causas e militâncias. A Corte Suprema está politizada e agora o candidato à Prefeitura de São Paulo não vai emitir opinião. Quem vai emitir opinião é o jurista Pablo Marçal. A Corte do Supremo Tribunal Federal precisa colocar um pé no freio e parar com essa politização que foi construída nesses últimos anos. Então, eu sou a favor de toda investigação contra qualquer ato. Nunca me coloquei contra isso. Eu sou um jurista e minha oposição é muito simples. Qualquer ato do Alexandre de Moraes e qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser apurado e investigado. E acabou. Agora, quem tem a competência para julgar isso é o Senado Federal, que eu vi que o Pacheco recebeu isso ontem. Agora, ele tem que ser homem para tocar isso. Eu duvido que ele, com tanto comprometimento que ele tem pessoal na vida dele, que eu acho que ele depende muito a favor do judiciário, eu duvido que ele vai fazer isso. Então é simples, eu fui lá para prestigiar sim, nós somos um só povo, eu tô com vocês, eu fiquei assustado ali na Paulista, do tanto de gente que tava usando o boné do M, eu nem ganhei, já tô gerando renda pro povo, tanto de gente que vendeu ali boné, quero dar os parabéns para você que é empreendedor, tá de parabéns. Infelizmente, não deixaram eu subir no caminhão, não cobrei, tá? Não cobrei de ninguém o fato de não ter subido. Só que na hora que eu sou impedido de subir, a única coisa que eu precisava fazer é, ou eu podia ir embora, ou eu podia ir pros braços do povo. E aí eu fiquei mais assustado do que qualquer carreata que eu já fui. Eu subi no guarda-rei e não acreditei vendo aquele tanto de gente fazendo o M. Então, o Malafaia que não gostou, eu te peço perdão. Se eu falasse que iria e não conseguisse chegar a tempo, eu seria um arregão. Eu fui. Infelizmente, como alguém estava vindo lá da América Central, chegou no obrigado do Bolsonaro. Eu lamento, queria ter chegado antes, subiria no caminhão como combinado, não falaria, porque nenhum outro candidato poderia falar, não ia nem acenar pro povo, mas eu entendo. Te peço perdão, Silas, porque você organizou, tem colocado a sua cara para bater, você sabe o respeito que eu tenho por você, mas aqui em São Paulo já tá resolvido, ajuda o Ramagem do Rio de Janeiro pra gente não perder a eleição aí com o Ramagem, senão vai dar primeiro turno pro Paz. Branca. Candidato, queria falar de propostas para São Paulo. O senhor passou a maior parte da sua vida acadêmica em escolas públicas, Sim. certo? Eu queria saber quais são as maiores carências nas escolas municipais de São Paulo. Sim. E as propostas do senhor para tornar o ensino público melhor. Primeira coisa, tem que ter ensino integral, e a maior parte das famílias hoje não tem onde deixar seus filhos. A gente tem que popularizar isso. As famílias mais pobres não têm com quem deixar seus filhos, isso prejudica, inclusive, a formação do cidadão, pra você ter uma noção. A gente tem dinheiro, a gente investe mais de 25 bilhões de reais em educação na cidade de São Paulo. Não falta dinheiro. Tem excesso de companheirada, burocratização, falta de gestão, tem um tanto de coisa que come esse dinheiro. Provavelmente é por esse caminho. Segunda coisa, a gente tem que alfabetizar as crianças, que esse incompetente desse bananinha não dá conta de fazer isso. São Paulo era pra ser a maior potência da educação no país. Tá perdendo o Paraná, tá perdendo pra Santa Catarina, tá perdendo pra Goiás, tá perdendo pra outros estados, sendo que aqui é a maior potência. Então a gente tem que recuperar a posição da cidade de São Paulo e colocar ela em primeiro no IDEB. Precisamos de alfabetizar as crianças. 38% delas só 38% delas estão sendo alfabetizadas. Aqui na cidade de São Paulo, a gente está tratando criança como adulto e adulto como criança. É chocante. Que é a diferença de andragogia e pedagogia? Pedagogia é ensino lúdico para criança, andragogia é ensino para adulto. E a gente está com um despreparo absurdo desse poder público de hoje, esse futuro ex-prefeito, esse vereador que foi tacado nessa cadeira, um incompetente, ele faz de tudo para que essas crianças só tenham uma ocupação e não uma evolução. Outra coisa que a gente tem que fazer é começar a escolarizar as crianças num período mais cedo para a gente terminar a alfabetização até os 6 anos de idade. Esse modelo que o PT acabou implementando aqui na cidade de São Paulo faz com que a criança tenha retardo cognitivo. O processo de construção cognitiva vai até os 7 anos de idade. Se você não alfabetiza uma criança até os 7 anos de idade, você tem um prejuízo absurdo. Aí você vai para a favela, a maioria das crianças tem problema nutricional, aí tem problema de alfabetização, a criança fica jogada. O que a gente vai ter da sociedade? Depois vai querer matar os 18
18 que essa pessoa está indo para o mundo do crime. Como é que você cobra de alguém aquilo que você não investiu? Então, o que nós vamos fazer na escola da cidade de São Paulo? Nós vamos ensinar inteligência emocional, porque nosso país tem mais homicídio do que em países em guerra. Nós vamos ensinar as profissões do futuro, porque nos próximos 15, 20 anos, o que é que vai acontecer? Nós teremos uma perda de mais de 300 profissões do passado. Então, tem que ensinar essas profissões. Nós ensinaremos tecnologia. Tem uma empresa no Japão sozinha que tem mais patente do que o povo brasileiro inteiro. Nós não somos um povo que cria, nem inventa, nem faz nada. Isso é um absurdo. Nós não temos a nossa marca de computador, a gente não tem o nosso próprio carro brasileiro, a gente não faz nada, inclusive. E aquilo que a gente criou aqui, que é a Embraer, depois os Estados Unidos compra e leva embora. É o nosso perfil. Isso vai mudar a partir da escola pública. Nós vamos ensinar empresarização. Eu não quero ser empresário, mas vai aprender. Porque 87% das empresas fecham até o 3º ano. E você vai aprender na escola pública. Você vai aprender a pagar imposto, você vai aprender a abrir empresa, gerir empresa, vai aprender a comprar. Aí vai vir a joia, a pérola do ensino público. Nós vamos transformar a escola pública em escolas olímpicas. Por que isso? Porque esporte moda caráter. Dos 80 mil pessoas, aproximadamente, que tem situação de rua em São Paulo, você não vai achar nenhuma. É raríssimo você encontrar. Valendo. Vá nas ruas e pergunte se alguém ali é esportista. Não acha esportista que se joga na rua igual está aqui na cidade de São Paulo. Então, o que a gente espera do futuro do ensino público de São Paulo? Alfabetização precoce, aprender as profissões do futuro, aprender tecnologia, aprender inteligência emocional, aprender empresarização. Inclusive, vai ter uma secretaria de empresarização. Essa secretaria de empresarização, ela vai fazer com que a gente apoie as empresas para elas não fecharem e estimular. Quem aqui em São Paulo não quer ter seu próprio negócio? Quem aqui em São Paulo que não quer prosperar? Sim. Quando uma pessoa vai pro crime, ela está dando um sinal. Ela não está indo pro crime porque ela quer levar um tiro, ela quer prosperar, só que ela não sabe como. E aí vem as oportunidades, elas começam na escola. A ideia das propostas que a Branca mencionou agora, um dos pontos do plano de governo do senhor prevê a urbanização de favelas. Então, eu queria que o senhor aproveitasse para explicar. O senhor construiu casas em Angola? Quem construiu foram as pessoas, né? Eu sou um dos maiores apoiadores. Isso. Do que o senhor viu lá, como é que o senhor faria para adaptar aquela realidade, a realidade brasileira, para urbanizar as favelas, que é um problema crônico em São Paulo? Eu cheguei lá em Angola, em Luanda, em 2019. E as pessoas moravam em casa de lata. Algumas moram ainda, está nesse processo, né, de construção. Quando eu vi a cena, as mulheres pegavam na enxada e elas iam para outras fazendas trabalhar. Olha o perfil, criança cuidando de criança e homens em casa. Nem em casa não, né? Naquela lata que chegava a 56 graus ali no sol. Não tinha emprego, aí chegou uma ONG e começou o trabalho ali naquele lugar. Quando eu cheguei lá, eu fui, levei alguns empresários para ajudar, a gente fez doações em 2019. Quando eu tava saindo, uma criança olhou para mim e falou assim, você nunca mais vai voltar aqui, né? Fiquei com muita raiva. E falei, quer saber? Eu só vou embora daqui depois que a gente fizer a última casa. O que acontece? Não tinha emprego, as mulheres pegavam na enxada, crianças cuidavam de criança. Lá tem muita gente ajudando, mais de 2.000 pessoas que adotam as crianças, é muita gente lá. E não tem dinheiro público nem daqui nem de lá. É uma questão privada de gente, igrejas, outras ONGs, de outras nações também ajudando. Como eu fiz esse compromisso, eu levo empresários lá e a gente ensinou eles. Eu lembro de fazer as primeiras doações, eu doei a rede elétrica, eu doei as máquinas de fazer tijolo e comecei a falar para eles, vocês vão construir. Do fundo da minha alma, eu conhecendo o cérebro e vendo a incapacidade deles em 2019, eu entendi assim, cara, esse negócio não vai funcionar. E eu lembro de falar com eles, eu parava diversas vezes com eles e falava, mas por que vocês têm uma terra boa e não planta? Aí um falava assim, mas é porque não tem semente. Eu falava, mas enquanto eu estiver vivo eu dou a semente, mas eu nunca vou plantar para vocês. É isso que nós vamos fazer com o nosso povo. Resumo, hoje está em pleno emprego, quem constrói é eles. A gente faz o tijolo lá, ecológico. A casa deve custar algo em torno de 60, antes da pandemia ficava 20, era para ter terminado, mas a pandemia acabou com tudo ali, sofreu bastante a pandemia. E vendo o que a gente fez lá, campos de futebol, levou posto de saúde, colocou escola, fez igreja, galpão de empreendedorismo e formou isso, as pessoas de lá acham que lá é um condomínio fechado. Deve ter já umas 30 e poucas casas fazendo todas as outras bases e a gente vai terminar. Eu fiz um compromisso com aquele povo. Só saio de lá depois que terminar a última casa. Serão quantas casas? No começo era 300, mas parece que agora é 350. O que está acontecendo? O povo começa a invadir em volta por conta da esperança que está vendo ali. Só que como não para de invadir, ele não sabe falar quanto que é isso. Eu fiz o compromisso de sair depois da última casa, né? A área delimitada, acho que dá 350 no máximo. Inclusive, eu vou arrumar um espaço na minha agenda, você que está assistindo, para você acompanhar. Eu vou lá. Porque eu vi site esquerdista querendo desmerecer o que a gente está fazendo lá. Eu vou lá e vou transmitir para você ver o que nós estamos fazendo. Mas aqui está o detalhe. Tem como mudar. A pessoa mais miserável na cidade de São Paulo consegue mudar. Eu tenho experiência desde 2019 lá e eu falo do fundo do meu coração. Qualquer pessoa pode mudar, desde que ela tenha oportunidade. Algumas pessoas precisam de criar suas próprias oportunidades, mas outras, se a gente não der oportunidade para elas, não vai ter. Então aqui fica um compromisso. Ninguém vai morar em casa de lata aqui em São Paulo. Ninguém, absolutamente, em 1460 dias das que estão aqui já. Ninguém vai morar nessas casas, nem de madeira e nem batendo laje em cima de esgoto. Nós vamos tirar vocês daí com um mutirão de habitação nessa cidade. Aproveitando que o senhor falou dessa agenda de semana, falou agora em El Salvador. Queria ouvi-lo sobre isso. Como foi essa agenda? O senhor não esteve com o presidente, né? O senhor confirma essa informação, que foi veiculada, não foi com o presidente, mas viu alguma política, especialmente de segurança pública? Que virou o ministro de Justiça. Isso. E é o que eu ia perguntar, se viu lá alguma política que acha viável de ser importada, implementada no âmbito da Prefeitura de São Paulo, em especial sobre segurança pública? A questão ali é de mudança de legislação, isso é caráter federal, né? Da Câmara dos Deputados. Eu fiquei assustado, porque tem como resolver. 695 dias sem homicídio num país inteiro. Você não sonha com isso, não? Eu sonho. Isso aí vai ter que fechar todo mundo o cerco contra a criminalidade. E aqui vai um recado. Essa é a última geração do crime no Brasil, porque eu vi com os meus olhos que isso funciona. Por que é a última geração do crime? O crime é organizado porque o Estado é uma bagunça. E eu te provo, porque a gente paga 43% de imposto e esses caras ainda estão devendo 7 trilhões aproximadamente. Significa que eu e você estão devendo mais de 40 mil cada um. Esse bando de vagabundo que toca esse país, mais de 70 mil políticos, só um pouquinho, 70 mil. Esses caras, eles não sabem fazer gestão, eles não sabem fazer economia. O Lula fez um rombo de mais de 1 trilhão em menos de 2 anos. Rombo fiscal que eu tô falando. Fora o que ele fez no passado que deu aquelas condenações para ele. Então é o seguinte,
Tem como fazer. Nós precisamos de gente sangue nos olhos para fazer isso. Precisamos de gente que tem austeridade, que tira essas... Eu vou fazer em 18 semanas, escreve o que eu tô te falando. Nós vamos tirar 447 mil pessoas da fila de exame e 192 mil dessa fila de cirurgia. Vai virar o caos, mas eu vou dedicar minha vida pra você não ter que ficar necrosando esperando cirurgia. Que é o que esse governo de hoje, esse prefeito banana, não dá conta de fazer. Fez asfalto daqui até no Acre, segundo palavras dele, mas não conseguiu resolver seu problema, que você tá precisando de uma cirurgia. Você conta comigo que você não vai morrer em fila de hospital. E outro? Será aquela portaria do Toffoli que criou todo esse absurdo jurídico que nós estamos vivendo? Na verdade, o que a gente precisa é ter celeridade no judiciário. Porque a grande tática que eu vejo do sistema judiciário hoje é prender as pessoas em inquéritos para usar isso para calar elas. Isso não é do Supremo, isso é de todo o judiciário. Eu não tenho nenhum medo de falar isso. Quando eu vejo que pessoas estão se posicionando, você pode pesquisar, tem um inquérito. Esse inquérito é uma barganha, isso é uma vergonha. Não só tem que colocar prazo final, mas precisa de dar celeridade. Duas coisas. Você pediu minha opinião de jurista. Sim. Minha opinião de jurista é... Tem que ter prazo todo inquérito. Tinha que ter o prazo final. Se não tiver... Então, mas não tem. Isso, ou seja, então tem que invalidar o inquérito. O que está acontecendo? Está acontecendo vários... É minha opinião jurídica. Está acontecendo vários atos nulos por não colocar fim num processo. Não existe um processo... Preciso tirar um ministro que abusa de autoridade, não, então, se você precisa, tem que fazer o quê? Tem que fazer o instrumento... Não, eu preciso, o país precisa. Então, chegou na mão de quem ontem? Do Pacheco, está na mão dele. Agora ele tem que ser homem para fazer o que os deputados estão falando. Mas eu posso começar pelo Barroso, ele pode simplesmente revogar essa portaria. Então você tem o número dele? Vamos ligar para ele. Eu tenho aqui, ó, vou achar o número dele rapidinho e vou ligar para ele. Vamos ligar agora, o que o senhor acha? Vamos pegar o número dele. O que isso vai mudar? O candidato à prefeitura mandar revogar. Você tá no inquérito também? Não estou no inquérito. E também se eu tivesse, não é problema. A questão vamos lá, você pediu minha opinião, eu dei. Eu preciso das questões práticas. A questão prática é isso. Eu tenho uma decisão do Supremo que interfere, por exemplo, na rua de São Paulo. Agora vamos para a segunda pergunta, então, que a primeira já foi respondida. Isso é uma questão, você já viu minha opinião, você pediu ela técnica. Sim. Agora vamos para a questão da cidade. A média para você tirar uma pessoa da rua é 7 vezes. Uma entrevista com abordagem, são 3 cenários. É rua, abrigo e emprego. Vou usar a arca do Felipe Sabará, que comprovadamente ela tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Tem uma lei aqui no estado de São Paulo sobre a agricultura familiar, que a gente tem que ter um percentual mínimo né, de pessoas que fazem a merenda escolar do estado de São Paulo. E a gente tem essas terras para isso, e a gente precisa continuar nesse progresso que o Felipe Sabará começou aí, tanto na prefeitura como no governo do estado. E é por isso que ele está comigo. Se você chegar numa pessoa na situação de rua agora e falar, vamos sair? Não quero. 2, não vai, ou seja, a média é 7. Então a gente tem que ter um voluntariado absurdo, tem que ter pessoas para fazer isso. Hoje, a gente deve gastar um pouco mais de 2 bilhões com esse assistencialismo de vamos tirar pessoas da rua, só que hoje tem ONGs, tipo a Cracô Resiste, que não quer tirar as pessoas da rua e recebe dinheiro público. Você imagina o que eu vou fazer no 1º de janeiro de 2025. Quem tiver contra o povo sair da rua, eu já vou cortar o recurso no primeiro dia. A gente gasta R$1 bilhão por ano para tirar as pessoas da rua. Você vê o tanto que o bananinha incompetente só tem aumentado. O que eles estão fazendo? Espalhando a Cracolândia em 17 pontos. Tem 17 focos de Cracolândia na cidade de São Paulo. E o maior problema da Cracolândia não é o crack, é o álcool. A Alcoolândia. O povo está usando dos abrigos para dormir e acorda no outro dia, porque você não pode entrar e ficar saindo. Você tem que ir lá dormir, acordar no outro dia. Aí você sai, vai lá, arruma, bebe, enche a cara, dorme de novo. Nós estamos de responsabilizar as cidades que estão mandando mendigos para cá. Nós precisamos de ter mais paciência para tirar essas pessoas da rua. Eu tive na porta da Sé da Catedral, eu conversei com 2, um dos que eu conversei, puxou 11 anos de cadeia e tava lá, e eu falando para ele, eu sou a sociedade, eu te perdoo, vamos mudar. Não vamos pro abrigo, cara, vamos pro abrigo, trocando ideia. Peraí que eu vou falar com a minha namorada. Ele foi, usuário de crack esse. Não vou não. Aí o Sabará tava comigo e falou, cara, você tá vendo? A gente tem que insistir pelo menos 7 vezes, que é uma média. Então, se é média, tem gente que leva 10, 11. Para tratar emocionalmente uma pessoa que está no estado de miserabilidade, é de 6 meses a 24 meses, dependendo da pessoa. Só para terminar. Então, assim, eu vou te falar, não precisa de ter esse negócio da intervenção de um juiz com a compulsória. Porque vai ser uma guerra, aí o governo vai sentar, que é o banana senta na cadeira e fala o quê? Já que ninguém consegue fazer a compulsória, não vou fazer nada. A gente tem que levar esse povo para a horta, para trabalhar, tem que tirar do ambiente. E é devagar, ir pegando testemunho, trazendo. Tem que ter uma política social e voluntariado absurdo para tirar essas pessoas de lá. Responsabilizar quem está enchendo as ruas de mendigo, porque tem um monte de cidade fazendo isso. Tem 645. Claro, é pelo Ministério Público. É claro, o Ministério Público tem que saber disso. A gente tem que vigiar essa chegada. De onde você tá vindo? Eu conversei com o outro é lá de Moçambique. Falei, mas por que você tá aqui? Ah, porque eu perdi o passaporte. Cara, pega aqui, vamos resolver o problema. O cara tá na rua, o cara é de Moçambique. Eu vi esse cara, inclusive eu filmei. Então, tipo, a gente precisa de ter coragem de resolver. Agora, gastar R$1 bilhão e aumentar 23% em relação a dezembro do ano passado, você é um incompetente, seu bananinha. É isso que você tá fazendo aí. Mais uma do Carlos. Durante a gestão Haddad, proibiram basicamente a construção de prédios com estacionamentos, obrigaram a construir prédios somente em avenidas com grande transporte público, com grandes avenidas de ônibus ou metrô, e os prédios ficaram muito pequenos, os apartamentos ficaram muito pequenos. Então, há um problema imobiliário em São Paulo, especialmente para famílias com filhos, prédios com apartamentos um pouco maiores. O senhor pretende alterar, já foi feita uma alteração? É de 6 a 10 anos, né? O normal, mas eu pretendo alterar sim. O que o senhor pretende fazer? O que o senhor achou desse plano diretor e como o senhor acha que deveria ser um plano diretor para uma cidade como São Paulo? A cidade não foi planejada para fazer o que as pessoas estão pretendendo. Então a gente precisa de inverter o planejamento. O que é inverter? Eu sou construtor também, loteador, eu gosto muito do assunto e entendo um pouco. A cidade de São Paulo tem uma rodovia em volta dela de 177 quilômetros, que é o Rodoanel, e tem 44 quilômetros que não acaba nunca e já gastou 5 bilhões e não termina. Segundo o Tarcísio, vai terminar no final de 2026, espero. Vou ajudar ele nisso aí. O que acontece? Como tem esse anel do lado de fora de 177 quilômetros, eu quero fazer um anel do lado de dentro que não é de rua, é de uma faixa empresarial, que eu chamo isso de amortecedor de fluxo. São 38 cidades em volta da cidade de São Paulo, e essas cidades elas estão entrando no centro expandido. E cria esse caos de 7 milhões de carros, gerando essa poluição, essa lentidão, e inclusive mudando a questão da paz mental das pessoas, porque não adianta, você fica perturbado mentalmente. Essa área do lado de fora, que é a capilarização, eu quero fazer um cinturão de empresas, e essas empresas, nós vamos dar benefício fiscal para essas empresas que tiverem 80% dos seus funcionários morando no mesmo bairro. Para quê? Para ajudar na reurbanização da cidade.
E a gente, nesse amortecedor de fluxo, verticalizar, gabaritar, é o nome que tem no mercado imobiliário. Nós vamos gabaritar essa área para subir os prédios. Se você for em cidades que tem subúrbios nos Estados Unidos, existem grandes avenidas que levam os bairros para fora. E rodovias cortando a cidade, rodovias. Nossa cidade não foi planejada para ter esse tanto de gente. Então, o que a gente tem que fazer? Ao invés de adensar a área no centro expandido, a gente tem que trocar isso para fora. Porque se eu oferecer emprego nesse cinturão, que é onde nós vamos criar 2 milhões de empregos em 1.460 dias, que esse é o projeto da empresarização, não fechar, só para você saber, a maior parte das empresas que fecham até o 2º ano é por conta de despesa fixa. E a gente tendo esse tanto de imóvel e podendo ajustar e ajudar o empreendedor a abrir empresa e não fechando, porque o problema do brasileiro não é a falta de abertura de empresa, é fechar a empresa de forma precoce. Nós vamos criar esse cinturão e essas empresas, para ter os benefícios, tem que ter esses moradores próximos. Então vai ser uma revolução, não só de moradia, mas de emprego. Emprego vai diminuir a criminalidade. Emprego, na onde a pessoa mora. Você que mora na periferia, pensa você acordar, pegar uma bicicleta e já chegar na empresa, ou então ir a pé para a empresa. Poxa, quem que não quer um sonho desse? Você vai perto da sua casa, sem ter que ficar arrastando nesse metrô, sem ter que entrar nesse ônibus. Nós vamos continuar investindo em tudo isso, mas pensa comigo, essa é a oportunidade. Um governo de esquerda não quer criar emprego, ele quer te manter sem prosperar. É a prova. Ninguém fez você prosperar até hoje, nem um governo de esquerda. É mentira, porque eu já fui de escola pública, eu já caí nessa conversa, já acreditei no Lula, inclusive. Eu já fui de partido de esquerda, porque eu não consegui entrar em nenhum. Esse povo é tudo mentiroso, esse povo não serve pra nada. E faz um M aí, é 28. Vamos ver. Mais uma. Flávio Massal, eu gostaria de saber de fato como ocorre essa relação do presidente do seu partido, do PRTB, o Avalanche, com o PCC. Isso existe? Como você explica isso? Laís, o nome dela? Isso. Laís, obrigado pela pergunta. O Avalanche está processando todos os jornalistas que pegaram no pé dele em relação a isso. Pelo que eu conheci ele agora, quando eu entrei nesse partido. Eu entrei nesse partido no último dia, que eu acabei saindo por tirarem a palavra que eu iria ser candidato pelo DC, eu acabei entrando no PRTB. Eu acredito no contraditório, na ampla defesa, e espero que seja verdade a defesa do Avalanche. E eu deixo bem claro, a Avalanche não vai ter cargo na prefeitura, ninguém do meu partido, não tem ninguém que eu curvei para falar alguma coisa sobre prometer algo por estar aqui. Mas eu agradeço ao Avalanche, porque ele é o único cara que conseguiu segurar essa candidatura no peito. E obrigado, viu? E se tiver alguma ligação, que seja apurada e que ele responda. Eu não tenho nem político, nem amigo, nem ninguém de estimação que eu vou defender se essa pessoa estiver errada, que ela pague.